Nos capítulos que vem aí de Quando Me Apaixono, as coisas vão mudar da água pro vinho. Renata não perdoa e vai embora da fazenda de vez. Matilde fica noiva, como vimos esta semana, mas se decepciona com a forma que é tratada pelos pais de Carlos e, humilhada, a mulher foge ficando à beira da morte. Quem é seu casal preferido? Renata e Jerônimo? Gonzalo e Regina? Ou Carlos e Matilde? Deixe sua opinião aqui abaixo respondendo nossa enquete. Olá! Veja agora o que vai acontecer na sua novelinha. Spoiler, resumo completo e muito mais em primeira mão. Se você for novo aqui, que seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever para receber todas as notificações e também de deixar o seu like. Carlos corre para a cozinha para contar a Matilde com entusiasmo que seus pais e alguns de seus irmãos chegarão na próxima semana. Manuela quer começar logo no cardápio do grande banquete. Matilde está preocupada em impor a hospitalidade em Jerônimo, mas Carlos diz que Jerônimo quer lá. Manuela diz que Renata provavelmente vai voltar e nem sempre dá certo com os dois patrões e os dois patrões na mesma casa. Carlos abraça Matilde e anuncia que sua mulher terá sua própria casa. Manuela sugere que eles se mudem para a antiga casa de Carina e do Dr. Álvaro, porque Carina não quer morar lá. Matilde não concorda, aquela casa não tem uma vibe boa. Carlos diz que o padre pode abençoar, eles vão reformar, então ele a convence e ela concede. Onde quer que você me leve, estarei ao seu lado, diz ela. Jerônimo e Renata entram alegremente na fazenda até Matilde fica feliz em vê-los. Carlos jorra, bem-vinda de volta à bonita, mas depois fica sem graça, talvez devesse mudar até o nome. Muita confusão, bainha e hesitação. Então Carlos cutuca Matilde e diz que ela tem algo a dizer. Incrivelmente, Matilde pede desculpa a Renata. Ela acha que Renata era a maldita bonita, mas agora sabe de outra forma. Então, por favor, perdoe ela. Renata diz que admirou a lealdade de Matilde e a perdoa. Então eles se abraçam e Carlos dá o ombro à mulher. Carlos pede a eles que eles sejam os padrinhos do casamento, mas boas notícias para Renata. Renata perguntou o que aconteceu com um famoso de Matilde. Então Matilde diz que ele é todo de Renata. Renata diz que se ela estivesse por perto quando eles se casassem, ela ficaria muito honrada. Então Jerônimo não entende. Carlos agarra Matilde e eles fogem. Então Renata lembra que precisa voltar para a cidade para os negócios. Jerônimo quer cuidar dela e não deixa sair de sua vida. Renata está com Carina e Carina lembra a Renata que ela foi a primeira a dizer a ela que Álvaro nunca mudaria. Ela se casou com alguém que pensava conhecer, mas nunca o conheceu. Renata indica que a mesma coisa aconteceu com ela. Carina diz, mas Renata conhece o verdadeiro Jerônimo agora, embora ele fosse um estranho antes. Renata e todos então dão uma pequena revirada para aquele. Então Renata diz a Carina que está confusa. Veio dizer a Jerônimo que sua irmã não é uma assassina. E o que ela faz? Faz amor com ele. Carina diz que é porque você o ama. Renata diz que é porque ele era meio maluca. Sua cabeça queria uma coisa e seu coração outra. Carina então admite que Carina entende porque deveria estar no lado do marido, mas seu coração pertence a Lázaro. Carina avisa se Renata realmente ama Jerônimo, então ela deveria lutar por esse amor. E Renata diz, bem, então Carina, você também deveria lutar pelo seu. No escritório, Jerônimo diz a Carlos que quer seguir em frente com o projeto de vinhos de São Rafael o mais rápido possível e blá 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 blá. Ele está animado e esperado e diz que não consegue acreditar o quanto se arrepende do tempo que perdeu por não estar ao lado de Renata. De agora em diante, ele vai aproveitá-la segundo a segundo. Carlos diz que não achava que Renata perdoaria Jerônimo depois de todas as coisas terríveis que ele fez. Jerônimo diz que também não consegue acreditar. Então descreve com alegria o amor avassalador que sente por ela. Carlos pergunta o que Jerônimo pretende fazer sobre o julgamento do assassinato de Rafael. Jerônimo vai continuar perseguindo o culpado. A partir desse momento, não duvida mais de Renata e pode estar em paz totalmente feliz com ela.
Renata está em seu quarto pensando em fazer amor com Jerônimo, beijar Jerônimo, se divertir com Jerônimo. Ela caminha e então se lembra de suas palavras cruéis para ela. Quando ela a descreveu como assassina sem escrúpulos de seu irmão. Ela está em um dilema. Ela ama Jerônimo, mas ela pode perdoá-lo? Ela tentou, mas não consegue. Ela pega seu caderno e começa a escrever o seguinte. Enquanto isso, Carlos e Jerônimo estão no vinhedo quando Matilde salta para anunciar que ela e Manuela prepararam algo super especial para eles e a senhora. Jerônimo diz que vai acordar Renata do cochilo. Carlos e Matilde namoram e beijam-se. Jerônimo então encontra no quarto de Renata vazio um bilhete de almofadas rosa. Então o fim do mistério sobre a carta é: Jerônimo, meu amor, por você tem sido ótimo. Ninguém me fez sentir o que você faz. Fazer amor com você, seus beijos, sentir sua pele na minha tem sido maravilhoso. Eu adoro que tivesse fogo, mas não posso ficar com você. Existem muitas dúvidas e contradições. Algo se quebrou entre nós e percebi que não consegui colar novamente. Eu posso entender os motivos pelos quais você se casou comigo, mas não posso justificá-los. Não sei se é você ou se é meu orgulho ou minha dignidade, mas a única coisa que eu sei é que o nós de que falamos e pensei que sabia que não era honesto de sua parte. O sentimento de desconfiança matou algo dentro de mim. Tenho que me reinventar em outro lugar e aos poucos reconquistar minha dignidade. E parece que você precisa fazer o mesmo. Adeus, Jerônimo. E não para por aí, veja também o que ainda vai acontecer. A angústia por ser humilhada levará Matilde a cometer uma loucura e ficar à beira da morte. Será cenas fortes e intensas de decisão. Matilde foge após ser grosseiramente humilhada pelos pais de Carlos. Quando lhe apresenta como sua noiva, ela pega um ônibus para fora da cidade para evitar que Carlos tenha que escolher ao invés dela e seus pais. O padre diz que ficou sabendo que Matilde pegou um ônibus, mas não sabe para onde ela foi, apenas que ia para o sul. Jerônimo e Renata falam para Carlos que é uma boa notícia, pelo menos sabem que ela está bem e que por algum motivo ela sumiu por escolha própria. Manuela e Carina dão um tempo para os pais de Carlos, que estão na fazenda de Jerônimo, lá em Abunita. Jerônimo, Lázaro e Carlos chegam à fazenda e encontram os pais de Carlos. Jerônimo é cortês com eles. Já Lázaro apenas sai da sala com a presença de quem provocou que sua irmã fosse embora. Carlos confronta seus pais, os culpa pelo que aconteceu e diz que está decepcionado com eles e que não vai deixar a mulher que ama por causa de sua classe social. Eles continuam sua postura de que fizeram o que era melhor para ele. Já Carlos grita com eles que Matilde decidiu dar-lhe o seu lugar. Ela entrega então a eles a carta de Matilde para mostrar por que ele se apaixonou por ela. E conta que ela é uma moça sensata e honesta e, como prova que o ama muito, decidiu ir embora para que eles não tivessem que escolher entre o amor de sua vida e seus pais. E garante que se ele já amava ela, agora é que ele realmente pode amá-la muito mais. Carlos permanece firme confrontando seus pais. Seus pais também não crescem e não estão gostando nadinha do que está acontecendo entre eles e seu filho. Principalmente por Carlos se envolver com uma camponesa como Matilde. Carlos diz que Matilde pode não atender às expectativas deles, mas ela cumpre todas para ele. Carlos diz que Matilde pode não atender às expectativas deles, mas ela cumpre as dele. Seus pais dizem que ele sempre será bem-vindo de volta em casa quando quiser voltar. Carlos diz: "Você me recebe, mas se você não recebe minha esposa, nunca mais voltarei." Finalmente vemos onde está Matilde. Ela procura o caminho de casa e vemos que ela chegou ao que costumava ser a casa de seus pais. Ela adormece no berço e depois é confrontada por um bandido que quer seu dinheiro. Como ela diz que não tem, ele bate em sua cabeça e sai com sua bolsa, a deixando sem nada e transtornada.
Então, nas próximas cenas, a gente vê Matilde vagueando pelo campo com uma dor de cabeça assassina, desgastada e com fome e com sede sem destino. De repente, ela desmaia perto de uma estrada de terra muito ensolarada. Uma mulher encontra Matilde e a leva para seu abrigo, a qual chama de casa e cuida de Matilde. Por sorte, Lázaro e Carlos decidem refazer os passos de Matilde, levando em conta que Lázaro acha que ela voltou para a casa deles de origem. Lázaro e Carlos então encontram Matilde e a agarram com alívio, e a adormecida Matilde está. A gentil curadeira diz que acha que Matilde passou a noite lá fora com frio e umidade, e alguém bateu nela. Mas ela não parece terrivelmente ferida, apenas profundamente consciente. E neste momento ela deixa eles a sós. Ela sai para fazer um chá forte para trazê-la de volta. Carlos declara seu amor e planeja sua vida com ela. O gentil Lázaro não repreende sua irmã, mas está muito feliz por ela ter sido considerada bem. Já Matilde pergunta para onde seus pais foram com Carlos. E Carlos, neste momento, não conta o que aconteceu nem da briga deles. Ele apenas responde que estão na fazenda. Esse foi o spoiler de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver dicas e sugestões ou curiosidade de sua novela, deixe aqui abaixo em comentários e te aguardo nos nossos próximos vídeos.